Salmo muito conhecido nosso. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 46. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46. Glória a Deus, aleluia. Quando se encontrar, digo amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes se afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus vem em seu auxílio, Deus o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti que só possa falar conosco nessa noite, nos trazendo entendimento, clareza, ministrando ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos bater um papo sobre esse salmo hoje, salmo de número 46. Veja bem, este salmo, como que ele foi escrito? Este salmo ele foi escrito quando aconteceu um grande problema em Jerusalém. O que eu vou contar para vocês está lá em Isaías 36 e 37, não precisa abrir. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, muito novinho, né? Reino de Judá. 14 anos depois do reinado dele, ele teve um grande problema com a Síria. E isso aconteceu no ano 701 antes de Jesus. A Síria era o grande império da época em que Ezequias governava sobre Jerusalém. A Síria estava estabelecendo o seu império e expandindo o território geográfico, como era de costume no antigo mundo, né? Hoje isso ainda é muito presente. A gente vê, por exemplo, qual que é a língua mais importante hoje na nossa atualidade? É o inglês. Então os Estados Unidos ele é tão potente que ele estabelece, você vê, nós estamos aqui a que distância dos Estados Unidos? Os Estados Unidos nem sabem que a gente existe. E nós somos atingidos por uma grande superpotência. E o Império Assírio, que tinha como imperador Senaqueribe, estava avançando, o que era natural, para conquistar mais terras. E o que ele fez? No ano 701, ele arregimentou 185 mil soldados, dá praticamente 2 vezes a população de Curvelo. Então imagina 2 vezes a população de Curvelo marchando contra uma cidade. E era isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando ele chegou, a cidade de Jerusalém, como é do conhecimento de vocês, as cidades no Antigo Testamento, elas eram cercadas por muralhas. Então eles ficaram à porta de Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. Consequentemente, ou paralelamente, aconteceu que o reino de Judá, que Ezequias comandava, ele não estava tão preparado para essa guerra. Não é assim a nossa vida? As guerras vêm, elas nos tomam de surpresa, e a maioria das vezes nós não estamos preparados. Seja uma crise financeira, seja uma situação familiar, seja uma crise matrimonial, seja uma situação com os nossos filhos, nós nunca estamos preparados. E não foi diferente com Ezequias. Ele não tinha 3 coisas que ele não tinha para uma guerra. Quantas coisas? Ele não tinha um exército pronto, ele não tinha armas e ele também não tinha estratégia. Ora, se não tem soldado, para que ter arma? Se não tem soldado, não tem arma, a estratégia quase que não existe. Quando Ezequias ouve, ele toma ciência do que está acontecendo, a Bíblia diz que ele pega uma carta, porque o rei mandou uma carta dizendo que ia invadir, ele pega essa carta e vai para o templo orar, ele vai falar com Deus, ele vai buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele, embora não tivesse exército, não tivesse arma, não tivesse uma estratégia,
não tivesse como responder à altura àquela situação, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Por quê? O que nós aprendemos na Bíblia? Um homem e uma mulher de joelhos, filhos de Deus, de joelhos, é mais poderoso do que um exército inteiro. Um homem e uma mulher de Deus de joelhos, ele é mais poderoso em Deus, em oração, do que um exército inteiro. Porque quando nós estamos com Deus, a Bíblia diz que nós e Deus somos a maioria. E aí esse texto ensina-nos que quando nós lidamos com situações assim, que nós não temos como responder à altura, nós precisamos o quê? Ir para o joelho, irmos para a oração. Porque os recursos da terra às vezes nos faltam. Mas quando nós oramos, nós nos colocamos de joelhos, nós acessamos os recursos dos céus. Nós acessamos os recursos de Deus. Vocês estão comigo, amém? Amém. A Bíblia diz que ele vai orar. E quando ele vai orar, Deus vai responder. Irmãos, Deus responde. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Eu estava com um grande problema ontem para resolver, muito grande, bem maior do que eu, mas bem maior do que eu. E eu estou resolvendo esse problema desde sexta-feira passada. Quando foi ontem, eu fiz uma oração antes das 7 da manhã, falando: Deus, se realmente o Senhor está comigo nesse negócio, me dê uma resposta hoje. Eu preciso de uma resposta hoje. Eu já estou angustiado desde sexta-feira. Eu acordei ontem, não peguei celular, fui pegar celular 9 horas da manhã. Quando eu peguei o celular, irmãos, a resposta estava lá, né? Então, quando nós oramos, nós acessamos os recursos de Deus. E com certeza você não está aqui nessa noite à toa. Talvez você está lidando com uma situação que você não tem recursos para lidar com essa situação, seja qual área for da sua vida. Mas nós precisamos lembrar que nós temos Deus, nós temos os céus, nós temos joelhos, nós temos oração, nós temos quebrantamento. Nós, em vez de nos desesperarmos, ficar angustiados, nós ficamos. Ficar ansioso é impossível não ficar. O problema é ser dominado e governado pela ansiedade. Tanto é que lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecer diante de Deus, através de orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, está escrito assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo ele possa vos exaltar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos orar, nós precisamos colocar diante de Deus. Quando nós oramos, nós acessamos os celeiros de Deus. Vocês estão comigo, amém? Amém. Deus vai responder esse sujeito, porque Deus responde. Deus responde uma oração sincera. Deus responde um coração quebrantado. Deus responde um clamor com fé. Não é à toa que nós somos convidados reiteradas vezes a orarmos, a clamarmos a Deus. Por exemplo, está escrito no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar de todo o coração, então eu ouvirei dos céus. Salmo 91, verso 15 está escrito: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe abundância de dias, porque conhece o meu nome. Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu, o Senhor, diz a palavra, farei mudar a vossa sorte. Jeremias 33, 3: clama-me e responder coisas o quê? Grandes e firmes que ainda não sabes. Se você está lidando com algo invisível maior do que você, se você está lidando com algo que você não domina, você precisa realmente clamar a Deus, porque Deus responde coisas que nós ainda nem conhecemos, mas Ele só faz isso através da oração. Lá em Tiago capítulo 5, diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mateus capítulo 7 está escrito: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre, e todo aquele que busca encontrará. Em um dado momento Jesus falou para os seus discípulos: se os pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Quem é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vocês são maus e sabem dar boas coisas, imagina o vosso Pai Celestial. Então o caminho é a oração, o caminho é o clamor, o caminho é a súplica. Nós nunca podemos esquecer disso. Não importa
Quão difícil esteja a situação, não importa o quanto é maior do que você, nada nessa terra que já passou, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer, é maior do que o nosso Pai, que está sentado no alto e sublime trono de glória. Deus tem resposta para todas as coisas. Glória a Deus. Deus vai responder a Ezequias, e Deus mostra para Ezequias 3 coisas nesse texto. Quantas coisas? Primeiro, quem Deus é. Segundo, onde Deus está. E terceiro, o que Deus faz. Primeiro, Deus revela para ele quem Deus é. E aí está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na onde? Na hora da angústia. Deus sempre está presente, mas nós só percebemos a presença de Deus quando tudo vai mal. Nós nunca percebemos a presença de Deus quando tudo está tudo bem, não é verdade? Mas quando tudo está difícil, quando nós lidamos com situações difíceis, nós ficamos mais quebrantados, nós percebemos mais a ação, o caráter, a fidelidade e a presença de Deus. Deus é o nosso refúgio, o lugar onde nós podemos nos esconder. Tratando nessa noite aqui, Deus pode ser para você aquele que cura. Deus é a minha cura. Deus pode ser para você Jeová Jireh, o Deus que traz uma provisão financeira. Deus pode ser aquele que traz para você livramento. Para cada um, para cada situação, Deus se apresenta de uma forma. Quando Agar estava no deserto, Gênesis capítulo 21, ela falou assim: Ele é Jeová Roi, aquele que me vê. Aquele que me vê. Para Davi, no Salmo 23, Ele é o bom pastor. E Deus, Ele é. Nós não podemos esquecer disso. Eu já dei uma definição para vocês teológica de quem Deus é. Alguém lembra qual é a definição? A teologia define Deus assim. É lógico que é uma tentativa. Ninguém pode definir Deus com exatidão. Mas a teologia define Deus assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Deus é espírito pessoal, então Ele é uma pessoa perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige. A primeira coisa que nós precisamos lembrar quando tudo vai mal é quem Deus é. O Deus que criou é o Deus que sustenta e é o Deus que dirige. O Deus que começou alguma coisa na minha vida, Ele vai terminar. Não tem nada de canto alabassuri, andalamarras, que Deus comece, que Ele não termine. Ele cria, Ele sustenta e Ele dirige. Nada acontece à parte de Deus. A primeira coisa que Ezequias aprende é quem Deus é. Depois que ele aprende quem Deus é, aí ele diz assim: portanto não temeremos, à luz de quem Deus é. E ele vai falar o que ele não teme. O que ele não teme? Ainda que os montes estremeçam, está falando de terremoto. Ainda que os montes se lancem para o seio dos mares, ele está falando de maremoto. Ainda que os montes se espumejam, mar incontrolável. Ele está tratando aqui de fenômenos da natureza. Quem controla fenômenos da natureza? Ninguém controla. Nós estamos acompanhando ainda o reflexo da enchente da chuva em Ubá, em Juiz de Fora, que foi um arraso, fora as cidades vizinhas. Ninguém controla o fenômeno da natureza. Os fenômenos da natureza têm pelo menos 3 características. Quantas? 3. Os fenômenos da natureza, vocês sabem, são inesperados. Quem espera uma enchente? Quem espera um terremoto? Quem espera um maremoto? Ninguém. Os fenômenos da natureza, eles não são apenas inesperados, eles são inevitáveis, porque do jeito que a natureza está hoje, ela está manifestando o tanto que nós estamos acabando com ela. Em terceiro lugar, os fenômenos da natureza são inadministráveis. Quem que administra a chuva? Quem que administra uma enchente? Ninguém. Então, o que isso tem a ver comigo, pastor, aqui numa quinta-feira como essa, chuvosa em Covelo? Às vezes nós lidamos com situações inevitáveis, nós temos que passar. Às vezes nós lidamos com situação que nós não esperávamos. E às vezes nós lidamos com situação que nós não administramos. Nós não temos a gestão disso. Como que eu vou lidar com aquilo que eu não espero? Como que eu vou lidar com aquilo que é inevitável? Como que eu vou lidar com aquilo que é maior do que eu? Lembrando quem Deus é. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não faço, mas Deus faz. Eu não estou no controle, mas Deus está no controle. Eu sou pego de cantalabassuri, andalamarra de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. É assim que nós respondemos quando nós lidamos com situações que nós não administramos, que nos pega de surpresa e que são inevitáveis. E acredite, irmão, nós vamos passar por situações que nós teremos que passar. Davi, em um dado momento, falou no Salmo 23, verso 4, diz assim no original: ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. É inevitável. Vocês estão me entendendo, amém? Amém. Primeira coisa que eu faço quando tudo
está de cabeça para baixo, eu preciso lembrar quem Deus, Espírito pessoal, que em perfeito amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Segundo lugar, esse texto revela-nos quem Deus é. Deus está, aonde Deus está, perdão. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se agitaram, ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. A segunda coisa que a gente precisa lembrar quando nós somos tomados de surpresa com situações maiores do que nós não administramos, é aonde Deus está. Aonde Deus está, irmãos? O salmista do Salmo 139, que é Davi, ele falou assim: se eu fizer a minha morada nas alturas, lá ele está. Se eu fizer a minha morada lá no Sheol, que é no inferno, lá ele também está. Nada pode nos ocultar dos olhos do Senhor. Aonde Deus está? Deus está aqui nessa noite. Aonde Deus está? Deus está nos nossos vales, Deus está nos nossos desertos, Deus está nos nossos clamores. Deus, decanta labassura e anda lamarras, está no nosso momento de adoração. Ele diz assim: Deus está no meio. O que nos faz estar de pé? O que nos faz prevalecermos com tudo que nós passamos? É o fato de Deus estar conosco. O que nos habilita para vencermos as batalhas, as guerras, é a presença de Deus. Não é, irmãos, não é as nossas habilidades, não são as nossas experiências. O que nos habilita para termos vitória sobre as lutas, os desertos, os vales profundos da nossa existência, é a presença de Deus. Se Deus não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Em um dado momento, quando Deus estava muito irado com a nação de Israel, Deus falou com Moisés: você pode ir embora com essa turma, eu vou colocar um anjo e eu vou dar para vocês a vitória, eu vou dar para vocês a terra, tudo que eu prometi eu vou dar para vocês. Êxodo capítulo 33. Moisés falou assim: não me faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Do que adianta a presença de um anjo? Do que adianta a vitória sobre os inimigos? Do que adianta a posse da terra se o Senhor não está conosco? Porque a nossa maior riqueza não é a terra, a nossa maior riqueza não é a presença de anjo, a nossa maior vitória não é a vitória sobre os inimigos, a nossa maior riqueza, a nossa maior herança é a presença do Senhor. E Moisés não saiu daquele lugar. Moisés sabia que a sua liderança estaria fadada ao fracasso. Quando Isaac estava passando por uma crise, eu gravei uma série de vídeos, acho que mandei para cá. Quando Isaac estava passando por uma crise tremenda em Gênesis capítulo 26, que ele queria ir para o Egito, Deus mandou ele ficar em Gerar, Gênesis capítulo 26. A Bíblia diz assim: fica aqui, eu vou te abençoar e eu serei contigo. Foi isso que fez Isaac ficar. Quando você termina o texto lá no capítulo 26, verso 24 e 25, Deus fala assim com Isaac, depois que ele passou por tudo: eu estou com você. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que não importa as enchentes, as enxurradas que virão contra nós, e elas virão. Não importa se nós estamos cercados por todos os lados, eu não sei o que fazer. Eu não tenho nenhuma resposta para dar essa situação. Nós precisamos lembrar que em dias como esse, Deus também está presente. Que em dias que o sol não sai, Deus também está nos dias nublados. Deus também está conosco nas nossas lágrimas. Deus está conosco até o dia que nós estamos com dúvida. Deus está conosco até o dia que nós estamos inquietos. Deus sempre está conosco. Essa foi a promessa de Jesus, Mateus capítulo 28. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Se todo mundo te abandonou, se todo mundo te deixou de lado, se você está numa trajetória humanamente sozinho, não se esqueça, Deus está com você. E o que fará que você prevalecerá nesse tempo difícil é a presença de Deus. E vai ter uma hora na vida que é só você e Deus mesmo. E a boa notícia é que Ele não nos deixa só. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 4, Paulo sabia que ele ia ser decapitado. O ano era perto de 64, 68, depois de Jesus. Depois. Paulo fala assim no 4,6, 2 Timóteo 4,6. Estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida é chegado. No 4,7 ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele continua falando assim: no meu primeiro julgamento ninguém veio em minha defesa. Eu fiquei sozinho, só Lucas está comigo. Demas me abandonou, amando o presente século. Eu não sei se é Timóteo ou é Tito, ou um outro diz assim: eu enviei para tal região para evangelizar, todos me abandonaram. Aí no 4,17 ele falou assim: mas o Senhor me assistiu, o Senhor está comigo,
e o Senhor me levará salvo até o reino celestial. Aleluia. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor está com você. E o que fará com que você vai sobrepujar, o que fará que você vai transcender essa luta, essa batalha, é essa verdade. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus está com você. E enquanto Deus estiver conosco, amados irmãos, o diabo não pode nos tocar. Enquanto Deus estiver conosco, nós prevaleceremos. Glória a Deus. Aí ele diz assim no 46, verso 7. Repita após mim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebam, eu não sei se eu já expliquei isso aqui, ele não fala Senhor do exército, ele fala Senhor dos exércitos, é no plural. Quantos exércitos existem? Onde eles estão? Como que eles atuam? Existem, irmãos, alguns exércitos. O primeiro exército é o exército de Deus, o exército celestial, e ele é formado por arcanjos, anjos, querubins, serafins. Quem comanda, um dos príncipes do exército de Deus é o arcanjo Miguel, está lá em Daniel capítulo 10, ele é um dos príncipes, ele não é o único. Deus comanda os anjos no céu. Nós percebemos o ministério dos anjos muito presente na antiga aliança, mas Hebreus diz que pessoas sem saberem, por serem hospitaleiros dos missionários, hospedaram o anjo e não sabiam. Ainda hoje os anjos estão a serviço, Hebreus 1,14, daqueles que hão de herdar a salvação. Tem hora que Deus envia anjos para trazer livramento para nós. Tem hora que Deus envia anjos para trazer provisão do alto céu. Esse é o primeiro exército. O segundo exército está no cosmos, na galáxia. Está lá em Isaías 46, 26. Deus comanda a estrela, o sol e a lua. Quando Josué estava numa batalha e ele viu que não ia dar para terminar a batalha, ele orou: lua, detente em tal lugar, sol, detente em tal lugar. A lua e o sol pararam. Ali nasceu o ano bissexto, o 366 do ano bissexto. O sol e a lua pararam. E a Bíblia diz lá em Isaías 40 que quando Deus chama as estrelas, você sabe que tem mais estrela no cosmos do que grão de areia na terra. Quando Deus chama as estrelas, Deus conhece cada estrela pelo nome. Quando Deus chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta, todas se apresentam diante dele. Quando termina a história de Josué, está escrito: Josué venceu 31 a 32 reinos. É muita coisa. Aí a Bíblia diz assim: mas mais foram os inimigos mortos pelos meteoros do céu do que pela espada de Josué. O que o texto está dizendo, irmãos, é que Deus é o Senhor também do cosmos. O Senhor, Ele é o Senhor das águas, Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor da tempestade. Em um dado momento Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, porque eu sou o Senhor do mar vermelho. Em um dado momento o Senhor tocou Josué: Josué, ora, porque eu sou o Senhor do sol e eu sou o Senhor da lua. Em um dado momento Jesus acordou, tirando uma soneca na proa do barco, falou: mar e vento, fiquem quietos. Amados irmãos, quando Paulo e Silas estavam na Macedônia, Atos capítulo 16, versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e de repente veio um terremoto e abalou as estruturas da Macedônia e quebrou os grilhões que estavam prendendo Paulo e Silas. Esse é o segundo exército. O terceiro exército é o exército dos homens. Quem comanda o exército na terra não é Donald Trump, não é os Estados Unidos, não é o exército da Rússia. Quem comanda o exército na terra é Jeová, o Senhor dos exércitos. É Ele que comanda os exércitos da terra. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que comanda. Em um dado momento ele falou assim, Isaías 45, Ciro é o meu servo. Quem é Ciro? Ciro é quem derrotou a Babilônia. Ciro não era crente. Lá em Daniel capítulo 1 diz assim: eu estou levantando Nabucodonosor para invadir Jerusalém. Quem comanda os exércitos da terra é Jesus. Ele é o grande general. O quarto exército é o exército do inferno. Paulo fala desse exército lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar nem contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Até o diabo, para fazer alguma coisa conosco, tem que pedir licença.
Até o diabo, para ir na nossa casa, tem que bater continência por Deus Todo-Poderoso. O diabo não faz o que quer, o diabo não comanda nem o exército dele. A Bíblia diz que quando ele quis tocar em Jó capítulo 1, ele foi até a presença de Deus, entrou na morada de Deus e pediu permissão para tocar na vida de Jó. Quem comanda o exército do inferno é Deus. Por isso que crente não tem medo de obra de bruxaria, obra de macumbaria. Por isso que crente não tem medo de olho gordo, crente não tem medo de inveja, crente não tem medo de mandinga. Quem manda no exército do inferno é Jesus. Aleluia! Amados irmãos, Jeová Sabaote, no hebraico, Jeová Sabaote no hebraico significa o Senhor dos Exércitos. Esse Deus, decanta labassura e andalabarras, que comanda anjos, querubins, serafins, arcanjos, esse Deus que comanda as estrelas, o sol, a chuva, o terremoto, esse Deus que comanda o exército da terra, esse Deus que manda e dá ordem no inferno, a Bíblia diz que Ele está com você, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Por isso, decanta labassura e andalabarras, não tenhamos medo das ameaças dos homens, do inferno e dos problemas. O Senhor dos Exércitos está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, quem Ele é? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo, aonde Ele está? Ele está no nosso meio. E Ele está conosco, porque Ele é o nosso general. Terceiro e último lugar, o que Ele faz? O que Ele faz? 46, os próximos versículos, né? Depois do 7. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima um carro no fogo. Ele coloca fim nas guerras até os confins da terra. O que significa isso? Tudo que está sendo falado aqui são instrumentos de ataque. Lança, carros de guerra. Tudo é instrumento de ataque. O diabo não nos ataca mais dessa maneira. Mas o que o texto quer dizer? O que Deus faz? Deus, Ele quebra os instrumentos de ataque contra nós. Você pode estar sendo vítima de uma mentira hoje, mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer verdade nessa situação. Você pode ser vítima de uma injustiça, mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer justiça. Você pode estar sendo vítima de uma perseguição sem você ter feito nada, mas tranquiliza o teu coração. Isso são instrumentos de ataque do diabo. O diabo usa isso e as pessoas também usam contra nós. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele desbarata a mentira, Deus desbarata a injustiça e Deus desbarata a perseguição. Tentaram massacrar José, foram 13 anos, mas ninguém impediu ele de chegar como governador. Tentaram massacrar Davi, foram mais de 10 anos de perseguição, mas ninguém impediu a coroa de rei de todo Israel chegar até Davi. Tentaram acabar com Jesus, até colocar ele no sepulcro, mas ninguém impediu dele ser ressuscitado ao terceiro dia. Amados irmãos, às vezes nós lidamos com ataques terríveis, ataques que nos massacram, que nos detonam para nos matar. Mas Deus, Ele confunde os nossos inimigos. Da mesma maneira que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, da mesma maneira, Ele vai trazer verdade aonde está tendo mentira, Ele vai trazer justiça aonde há injustiça, e Ele vai trazer livramento aonde há perseguição. Eu não sei quais são os instrumentos que as pessoas estão lhe atacando, eu não sei quais são os instrumentos que o diabo está lhe atacando, mas uma coisa eu sei: Deus ainda quebra o arco, Deus corta a lança, Deus coloca os carros no fogo, Deus dá fim nas guerras. Esta guerra não é sua, essa guerra é do Senhor, é do Senhor. Deixem falar, deixem caluniar, deixem te detonar. Deus está vendo, Deus está ouvindo, e nada passa desapercebido por Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai se levantar em seu favor. Mais cedo ou mais tarde, tudo que estão armando para te amarrar, para prejudicar, Deus vai quebrar tudo isso, porque Ele faz. Ele é o Senhor quem faz, e quem faz é Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, Jesus. Salmo 23, Aleluia. a partir do verso 5, Davi diz assim: Prepara para mim um banquete na presença dos meus, e faz o meu cálice. Faz o meu cálice. Por que Davi não orou assim? Senhor, mata os meus inimigos e prepara um banquete. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos são reais, mas eles não podem impedir o banquete que Deus tem para nós. Os irmãos estão entendendo, amém? Aleluia. E eu finalizo aqui. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações.
Aí o verso 11 termina assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O 10 convida-nos a quietar. O 10 convida-nos a voltar a dormir, a voltar a ter paz, a voltar a comer, a voltar a ter alegria no coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como que eu posso me aquietar diante de uma batalha tão terrível, que eu estou cercado de todos os lados, que eu não tenho como fazer nada? Sabendo quem Deus é, sabendo onde Ele está e sabendo o que Ele faz. Ele é Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele está conosco, Ele que luta as nossas guerras. Aí o verso 11 é a repetição do verso 7. Será que o salmista cochilou e repetiu o mesmo? Será que ele repetiu e não percebeu? Não, é o mesmo versículo. Olha aí o 7 e o 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que ele está falando isso? Porque nós temos uma tendência, a primeira coisa que nós perdemos quando tudo vai mal é a consciência da presença de Deus. É incrível como nós perdemos a consciência da presença da promessa e de que Deus está conosco. O salmista termina dizendo o seguinte: não permitam que as lutas que são maiores do que vocês, que é inevitável, inesperado, que vocês não administram, roubem de vocês uma verdade, roubem de vocês a consciência da presença de Deus. Por isso somos lembrados 2 vezes nesse salmo, não nos esqueçamos, lembremos todos os dias, principalmente quando tudo vai mal, o Senhor está conosco, o Senhor batalha as nossas batalhas, o Senhor é o lugar para o qual nós corremos e somos libertos. Sabe o que aconteceu nessa batalha? Isaías 37 diz assim: naquela noite, alguém disse que foi meia-noite, Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo, gente. E matou 185 mil assírios. Senaqueribe não lançou nenhuma flecha, ele não criou nenhuma rampa, ele não quebrou nenhuma pedra daquela muralha. Naquela madrugada, se foi à meia-noite, Deus lutou por aquela nação. A Bíblia diz que no outro dia, quando o Ezequias foi olhar do lado de fora, havia 185 mil corpos espalhados, porque a resposta em oração, ela veio do céu. Irmãos, existem guerras que nós só vamos vencê-las na oração. Aleluia. Não adianta a gente ficar triste, a gente ficar abatido, a gente tem que aprender a lidar com as injustiças, com as inverdades, com as mentiras, com as perseguições. Aprender a lidar, mas não aceitar. Nós vamos para o joelho. Tem batalhas que Deus só vai nos dar vitória no joelho, em resposta à oração. Tem coisa na vida daquele homem lá na sua casa que é só oração. Tem coisa na vida da sua esposa que é só oração. Tem coisa na vida dos nossos filhos que é só oração. Tem coisa na lida ministerial que é só oração. Tem coisa lá no seu ambiente de trabalho que é só orando. Tem causa na justiça que é só oração. Não nos esqueçamos disso. Oração para todas essas coisas. Tem hora que nós oramos e fazemos alguma coisa. Tem hora que é só orar. Vocês estão comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, naquele dia ele foi poupado. A palavra diz que ele tinha quantos anos quando eu comecei a explicar esse texto? Quantos anos ele tinha? 39. O Senaqueribe achou que ele ia morrer naquele dia com 39. Sabe quantos anos esse cara morreu? 54 anos. Aquele dia não foi o fim. Portanto, o que isso nos ensina? Que isso que te ameaça não é o seu fim. Isso não vai te matar, isso não vai te eliminar. A nossa oração é para que Deus desça com resposta nessa noite, na sua vida, na sua casa, na nossa família, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que escutou Ezequias, ouça a oração dessa congregação em Ponte Nova nessa noite, ouça a oração do teu povo que está aqui nesse lugar. Deus, naquele dia Ezequias experimentou uma intervenção extraordinária. O Senhor enviou um anjo em resposta à oração daquele homem e desbaratou 185 mil assírios. Eu oro nessa hora que o Senhor envie um socorro do alto céus até a casa dessas pessoas, e que todo levante do inferno, toda malignidade,
todo ataque das trevas contra nós e a nossa família seja quebrado, anulado e destruído na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade, todo espírito de morte, toda ação de Satanás seja destruída agora. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ah, Senhor, dá fim a essa guerra. Pai, traga verdade aonde está tendo mentira, traga justiça aonde está tendo injustiça, traga livramento aonde há perseguição, porque decanta lava súria do lavarás. Tu és o Senhor dos exércitos e o Senhor está conosco. Entra nesta peleja da vitória, da livramento, da saúde. Espírito de morte, espírito de enfermidade, obra de bruxaria, de macumbaria, toda maldição, eu dou uma ordem agora que sai no nome do Senhor Jesus. Deus vivo, Deus fiel, decanta labassuri, anda lamarras. Eu ministro a bênção, a vitória, o livramento, a proteção sobre esta igreja, sobre cada família, no nome de Jesus. Você diz? Amém.